Olá, tudo bem? Vamos dar início em mais uma aula de número 7 do livro de Gênesis, do curso Jornada pela Bíblia. Vamos lá, dar seguimento a mais uma aula. A aula passada nós aprendemos acerca da origem dos nomes Abraão, Hebreu, Israel, Jacó. Então nós aprendemos um pouquinho. Agora vamos dar seguimento. Nós observamos que ele sai daqui, ó. Ele sai da terra de Ur dos Caldeus. Esta é o ponto de partida de Abraão. Abraão vai até Harã, vocês lembram disso? E quando chega aqui, eles param, seu pai morre aqui, e depois que seu pai morre, ele vem para cá. Aí ele chega na terra que Deus tinha prometido. Olha para você ver como que Deus ele trabalha. Deus fala para ele vir para uma terra que ele mostraria, e a terra seria este. Mas ele sai com seus pais, com a sua família. Quando ele chega em Harã, ele fica um tempo aqui em Harã e consegue ter muitas coisas, diz a palavra. Mas aqui quando morre o seu pai, Deus fala com ele e ele vem para a terra. Só diz aqui, ó, moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. Então quando ele chega aqui em Betel, claro que o nome aqui não era Betel. Betel significa casa de Deus. Mas ele armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então Betel significa casa de Deus. Então depois que ele faz neste local aqui em Israel, ele faz este altar, aqui ele coloca o nome de Betel. Então ele fica aqui em Betel, casa de Deus. Então o interessante também é que a primeira coisa que ele faz é um altar. A primeira coisa que ele faz quando ele chega na terra que Deus prometeu é fazer o altar para adorar a Deus. Isso é muito importante, isso é muito intuitivo para nós, que tudo que nós fazemos, primeiro nós temos que levantar o altar. Para onde nós vamos, nós temos que levar o nosso altar. Não importa onde estamos, precisamos estar na presença do Altíssimo e fazer um altar. Mas a Bíblia diz que quando ele chega aqui, que ele monta o altar e coloca o nome aqui, a casa de Deus, Betel. Mas a Bíblia diz que dá uma grande fome neste local. Parece até mesmo uma grande contradição. Por quê? Porque Deus ele manda para um local, e quando ele chega no local, o que acontece? Uma grande fome em toda a região. Parece bem contraditório. Eu vou dizer para você uma coisa: quando Deus manda você em algum lugar, não é garantia que não vai acontecer problema, mas a garantia que Deus dá é que você vai chegar naquele lugar. Quando Jesus fala para os discípulos para atravessar o outro lado do mar, eles foram, e Jesus ordenou porque eles não queriam, mas a Bíblia diz que Jesus ficou orando, e quando eles atravessam para o outro lado, antes de atravessar, no meio do mar, o mar ficou envolto, e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, e os discípulos ficaram apavorados. Mas Jesus ele veio por cima das águas, e Jesus fala para eles: porque temeis, homem de pequena fé? E Jesus atravessou com eles. Então Jesus deu a garantia que eles iriam chegar ao lugar que Jesus ordenou. Mas vem as tribulações e vem os problemas, e aqui não foi diferente. E quando ele vê esta fome aqui nesta terra que Deus mandou, ele vai para o Egito. E para ir para o Egito precisa do quê? Precisa que ele atravesse o deserto para chegar até o Egito. E quando ele chega no Egito, a sua esposa, diz a palavra que a sua esposa era muito bonita, Sarai era muito bonita. Ele temeu que o rei ali o matasse para ficar com sua esposa, porque era o costume do local e da época. Então ele fala para sua esposa para dizer que ela não era esposa, que ela era sua irmã, para que tivesse benignidade dele e amor por ele, para que ele não morresse.
Mas diz a palavra de Deus que ele ficou ali e enriqueceu, porque o rei deu bastante animais para ele, e ele teve bastante posse por amor a Sarai. Só que depois o rei descobre que não era, ele não era irmão, mas era esposo. E ele chama Abrão e fala para Abrão: por que você fez isso comigo? Por que você não falou que ela era a sua irmã? E resumindo, despediu ele e pediu para que ele voltasse. Então, quando ele foi para o Egito, aconteceu tudo isso. Aí ele vai ter que retornar. Vai ter que retornar. E o versículo que fala isso é isso. É o 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, por quanto era grande a fome na terra. Este versículo fala. Então, o primeiro obstáculo que aconteceu com Abrão, depois da promessa, foi a fome que veio de encontro. E ele mentiu naquele lugar. E você pode pensar, por que Deus consente que ele seja abençoado, mesmo mentindo ali? Mas Deus revelou a mentira devido à experiência de Abrão com Deus no momento. Então, Deus não abençoou Abrão por causa da mentira, mas apesar da mentira. Deus não abençoou Abrão por causa da mentira, mas apesar da mentira. Deus abençoa a gente muitas vezes, não é por causa que nós somos ruins, mas apesar da nossa ruindade, Deus ainda nos abençoa. Então, o que acontece? O deserto Negueb, aqui é o deserto Negueb, esse meio aqui é o deserto Negueb, aqui é o Egito, aqui é o delta do Nilo, essa região aqui é a delta do Nilo, aqui está o rio Nilo. Então, ele vem da onde? Ele vem, aqui é Israel, aqui é o antigo, onde que Deus mandou ali, ele atravessa todo esse deserto aqui, é o deserto onde que o povo de Israel também vai ficar por 40 anos aqui. Ele atravessa tudo isso aqui e vem para o Egito. É o mesmo local onde o povo vai ficar no Egito 400 anos, depois vai atravessar tudo isso aqui e voltar aqui também. Que coisa interessante. Então a Bíblia diz que ele fez um altar aqui em Betel, perto de Ai. Ele fez só que quando ele volta do Egito, fez a sua jornada do Negueb até Betel. O Negueb aqui, essa região, ele volta para Betel, que significa a casa de Deus, até o lugar onde primeiro estivera. Porque quando ele veio, que Deus mandou ele vir, ele faz o seu altar aqui em Betel. A sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Então Abrão, ele volta para o lugar que tinha feito o seu altar, e não somente volta, mas quando ele chega aqui, ele vai invocar o nome de Deus. Então ele vem até Betel, e ele vai para o Egito por causa da fome e volta para Betel novamente. Mas quando ele está voltando, que vai chegando próximo aqui da região que ele deveria vir, o que acontece? Vai acontecer aqui uma separação entre ele e Ló. A Bíblia diz que eles tinham muitos animais, muitos bens, e os pastores começaram a contender um com o outro. Aí Abrão chega para Ló e fala: nós não podemos brigar porque somos irmãos. Então, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló escolhe o lugar que parecia o Éden, nas campinas, mas tinha duas cidades, Sodoma e Gomorra. Então foi nessa região que ele escolhe para ir para aquele local. E quando ele escolhe para ir para aquele local muito bonito, muito lindo, o que é que acontece? Vem Abrão para a região mais ruim, a nossa vista, ou a vista dele, mas ele vem para o lugar da promessa. Ele vai para o lugar que Deus tinha prometido para que ele fosse, e Deus ia abençoar aquele local.
Então, mesmo Ló escolhendo aquela região bonita, mas Deus já estava agindo por trás também. Quem era Ló? Se você lembra que Ló era sobrinho de Abraão. Abraão vai ser mudado o nome lá na frente, mas a gente fala Abraão, né? Acostumado a falar Abraão, mas ainda o nome dele é Abrão. Então, quem era Ló? Filho de Arã, que era irmão de Abraão. Abraão tinha Naor e Arã. Então, Arã tinha Ló. Então, ele era sobrinho. E o pai de Abraão era Terá, que morreu em Arã. Vamos dar seguimento. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Teve que ter a separação. Observamos aqui que aqui é a terra de Israel, aqui é a terra de Israel, aqui é a Jordânia, que ficava mais ou menos para onde que ele escolheu, Sodoma e Gomorra. Israel estava aqui. Então, quando ele escolhe vir para cá, Abraão vem para cá, mas ele vem para a terra que Deus já tinha prometido. Ele vem para a terra que ele deveria realmente ficar aqui. Aqui é o deserto de Negueb, aqui é o delta do Nilo, aqui é o rio Nilo, aqui é o Egito. Tudo aqui é o Egito, onde o povo vai ficar 400 anos neste local, onde nós vamos aprender muito acerca disso aqui. Vamos lá. Então, aqui é Canaã, Abraão vem para este local aqui. Deus promete Canaã a Abrão e seus descendentes. Ao que Deus vai falar aqui? Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então, apesar da escolha que estava ali de Ló, mas Deus promete a terra que realmente Abrão escolheu e Abrão foi. Abraão muda de local novamente. Então, Abraão, você lembra que estava em Betel? Estava em Betel. O que vai acontecer? Perto de Siquém. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Agora ele vem para cá. Abraão vem para Hebrom. E o que acontece quando ele chega em Hebrom, que é bem próximo aqui de Sodoma também, e Gomorra, mas faz parte da região ainda, onde Deus falou para ele ficar. Ele vai edificar aqui um altar. De novo, ele vai edificar um altar, ele vai adorar a Deus. Por onde que ele passa, ele levanta o altar. Isso é uma lição muito importante para nós. É uma lição muito maravilhosa para nós. E o que acontece, só que lá ele está um pouco desanimado. E Deus, ele vai dar uma injeção de ânimo para ele, porque ele está muito desanimado. Porque Deus fez uma promessa para ele, no capítulo 12, Deus faz uma promessa de ele ter um filho, de que ele seria uma bênção, que reis sairiam dele. Só o que acontece, as coisas não acontecem como ele pensa. Porque quando Deus ele faz uma promessa, a gente já imagina que aquela promessa vai ser cumprida muito rápido. Mas o que acontece? Capítulo 15, versículo 1, depois destas coisas, depois que aconteceu tudo isso, que ele vai para o Egito, ele volta, e a separação de Ló, e todas essas coisas que aconteceu na vida deles, sabe, foi terrível. Então, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas. Por que essa palavra vem falando não temas? Porque ele estava com medo. Não vai uma palavra para uma pessoa para não temer se ele não está com medo. Então ele está preocupado, ele está com medo das coisas não acontecerem. Não tema, Abraão. Eu sou o teu escudo. O que é um escudo? Um escudo é aquela peça que um guerreiro coloca na sua frente, no seu braço, para proteger das pedradas, dos ataques. Então ele usa o escudo. Deus está falando para Abraão, todos os ataques, todos os problemas que têm acontecido com você, todas as pedras que têm te lançado, tem acertado em mim, porque eu tenho te protegido, eu sou o teu escudo. Muito importante a palavra de Deus para ele, porque Deus ele vai falar naquilo que necessitamos e naquilo que precisamos. Abraão aqui neste momento estava precisando do quê? De uma palavra, porque ele estava se sentindo indefeso.
E Deus chega falando para ele que eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te protege. Os problemas que vêm para você é meu, né? E também eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua recompensa, porque ele estava esperando recompensa de quê? Ele estava esperando que a recompensa dele seria o seu criado. Daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre isso, que o filho dele não seria que viria da entranha deles, mas que poderia ser, ele teria enganado, ou poderia ser que o filho dele fosse aquele servo que estava na casa dele. Então veio a dúvida no coração, né? Veio a dúvida porque o tempo da promessa, o tempo que não vem a promessa, então vem a dúvida também. Aí Deus chega e fala, então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eleazar. Então ele vai falar para Deus, mas eu tenho um filho, o Senhor falou que ia me dar um filho. Só que realmente eu tenho um criado que eu considero como um filho, que o nome dele é Eliezer. Talvez seja ele, será que eu me enganei? Eu estou esperando alguma coisa demais? E ele começa a questionar Deus. E Deus responde a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Deus está falando que o filho seu não vai ser um adotivo, vai ser um filho que vai sair das suas entranhas. Esse será o seu herdeiro. Ou então, se você não entendeu, eu vou ser bem claro com você agora, Abraão. Vou ser bem claro com você agora. Você pode até considerar Eliezer como seu filho, mas você não vai ter um filho por consideração, mas por geração você vai gerar um filho. Coisa tremenda que Deus fala para ele. Então levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Nós já ouvimos muitas pregações deste versículo, né? Que Deus manda Abraão sair da tenda. Aqui não fala que foi tenda, mas diz que mandou sair para fora e mandou contar as estrelas. E assim seria a sua descendência. Vai ser incontável. Mas como que pode ser uma coisa dessa, que quando a gente imagina assim, por causa de um filho, ou um filho que ele vai ter uma geração tão desta maneira, mas Deus falou, e nós observamos hoje, né, 7 bilhões de pessoas na Terra, quantos bilhões que vieram, né, desta promessa que está aqui. Aí Deus fala para ele que assim será a tua semente. E a Bíblia diz que ele creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Interessante que lá em Gálatas também faz referência a este versículo. Diz assim, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Olha para você ver a crença dele. Ele sai para fora e vai contar as estrelas. Vamos lá. No versículo 9. E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Uma bezerra, uma cabra e um carneiro, e uma rola e um pombinho. E o que você vai fazer agora? E trouxe-lhe todos estes, se partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas as aves não partiu. O interessante é que quando fala que ele partiu e pôs uma em frente da outra, existia na época, na tradição, que quando ia fazer um contrato, ia fazer um pacto, 2 pessoas iriam fazer um pacto, o que eles fariam? Eles pegavam esses animais, cortavam ao meio e atravessavam os 2 que estavam fazendo o pacto, no meio daqueles animais. E um recitava assim e o outro também.
assim fará o Senhor aquele que quebrar este pacto, esta aliança. Então Deus estava aqui falando para Abrão que Deus estava fazendo um pacto com ele. E este pacto entre duas partes, porque é o pacto entre duas partes, as duas metades estavam ali, elas atravessavam, que correspondia às duas partes, como que nós assinamos um contrato hoje em duas vias. Uma via fica para mim, uma via fica para o outro, que eu estou fazendo aquele pacto, aquele contrato. Então Deus, ele veio, ele desce para assinar o contrato com Abrão. Coisa linda que Deus está fazendo aqui. Deus está dizendo para ele: já que você não está acreditando que eu vou te dar um filho e vai sair das tuas entranhas, eu vou fazer um pacto com você. Eu vou mostrar para você que eu vou fazer isso e eu vou assinar o contrato. Ou seja, é como eu estou te devendo algo, você não está acreditando que eu vou pagar, então eu vou fazer o contrato em duas vias e nós vamos assinar o contrato em cartório para você ver que eu vou cumprir com aquilo que eu estou falando. Esta é a ideia que Deus está falando aqui para Abrão. E quando ele pega aqueles animais, coloca as duas metades, uma de um lado, outra de outro, e o que acontece agora? O que acontece? Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. E o que acontece? Deus demora para descer, ele faz aquilo que Deus pediu para fazer, mas tudo que Deus faz com um propósito, e toda a demora de Deus tem a sua razão. Jesus, quando demorou para chegar na casa de Lázaro, Jesus falou o motivo e a razão. E Jesus falou: por amor de vós, eu não vou estar lá, eu vou demorar um pouco, porque o que vai acontecer lá é para a glória de Deus e por amor de vós. Ou seja, vocês vão ter que ter uma experiência, vocês vão ter que passar por uma experiência. E Jesus demora, fica mais 2 dias lá, porque era necessário isso, porque Deus tinha algo maior para ser revelado. Aqui também não é diferente. Deus demora e as aves vêm comer aquelas aves, e o que acontece? Eles começam a enxotar essas aves, e não só enxotar, mas a Bíblia diz que ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram, observa, eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então Deus demora, Deus deixa que vem a noite, o anoitecer, e Abrão está ali enxotando aquelas aves. Abrão cansa, e Abraão, ele dorme um sono profundo. Mas o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz ao pôr do sol. Se é ao pôr do sol, quando Deus disse para ele sair para fora, porque Deus, ele iria para ele contar as estrelas, se assim pudesse. Então eu observo que Deus, ele manda ele sair para fora, ainda era de dia, porque a gente estudando o texto, esmiuçando o texto, nós observamos que agora que vem o pôr do sol. Mas será que quando Deus fala que ele creu, e isso foi lhe imputado como justiça, será que é porque ele creu que teria estrela de dia? Porque apenas sair para fora, crer apenas saindo para fora. Será que esse crer, que foi creditado como justiça, foi somente porque ele saiu para fora quando Deus mandou, e se fosse de noite, tem estrelas, e Deus pede para ele sair para fora, que ele sai e conta as estrelas e olha para as estrelas? Isso já teria que acreditar Abrão uma tão grande fé?
Ou será que não é a razão de Deus chegar meio-dia e falar, sai e conta as estrelas, e ele não duvidar? Ele poderia dizer para Deus, mas Senhor, mas não tem estrela, tem sol. Mas ele sai, ele acredita, ele faz igual Pedro, ele lançou a rede sobre a tua palavra. Nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas porque tu disseste, eu vou fazer. E ele sai e faz. Então, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros. Aí Deus aparece. Interessante que Deus aparece e começa a falar para ele. E Deus, ele vem reforçar a promessa que ele falou. Vai ser a sua entranha, mas também saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Aí Deus fala da escravidão, que ele não tinha nem filho ainda, mas a sua descendência, que Deus já está falando, que iriam ficar 400 anos no Egito, para onde que ele foi no Egito agora por causa da fome. E o povo seria escravos por 400 anos ali, sendo que nem filho ele tinha. Deus já estava falando para ele da escravidão dos descendentes. Deus enxerga coisas longe, Deus enxerga coisas grandes e coisas distantes. Imagina que ele não estava acreditando nem que ele teria o seu filho Isaque, e Deus já estava falando de nações. Deus já estava vendo nações, enquanto ele não estava vendo nem Isaque. Deus já estava vendo nações em Isaque. É assim que Deus trabalha. Enquanto nós estamos olhando para coisas pequenas, Deus já está mostrando coisas grandes. Deus já está mostrando, enquanto eu estou vendo uma criança, Deus já está vendo um pastor naquela criança, príncipe naquela criança. Enquanto eu estou vendo uma criança, Deus está vendo reis e nações naquela criança. Quando eu não estou vendo nem a criança, como no caso aqui, Deus já está vendo rei, e Deus já está vendo nações também aqui, neste momento aqui. Vamos lá então. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. E nós vamos chegar em Êxodo, e nós vamos ver que eles vão sair mesmo com muitos bens ali. E o que acontece? Depois que o sol se pôs, está falando de novo do sol se pôr. Veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Essa tocha acesa aqui passou por entre os animais, por entre os pedaços, é Deus. Deus vem como um fogo consumidor e passa. Os animais estão aqui, e Deus passa por meio dos animais. Só que eu observo aqui que Deus passa sozinho. Abraão está aqui sonolento, dormindo. Deus está falando com ele. Talvez ele está pensando que é até mesmo um sonho, mas Deus está falando com ele. Deus atravessa sozinho. Agora eu pergunto, por que Deus, ele atravessa sozinho aqui? Existe o pacto que Deus faz, existe a aliança, que ela é condicional, e existe a aliança incondicional. A aliança condicional é aquela aliança que tem condições, onde é imposta uma condição. Eu faço isso, eu farei isso, mas você tem que fazer aquilo. Aqui, Deus está passando no meio. Deus está assinando o contrato. Mas Deus não está impondo condições. Deus está passando sozinho. Ou seja, Deus está assinando as duas vias.
Que Deus tremendo! Deus está fazendo aliança para ele incondicional aqui. Deus está passando pelo meio, Deus está cortando, Deus está assinando o contrato. Deus está assinando a aliança que ele está fazendo. Deus é Deus de aliança, Deus é Deus que cumpre todas as suas promessas e todas as suas alianças. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que nós servimos um Deus, e um Deus da aliança, e um Deus do conserto, e um Deus que cumpre todos os seus contratos e cumpre todas as suas palavras. Ainda que Abraão não estava acreditando nas palavras, Deus falou: vou fazer um contrato e vou assinar e vou passar pelo contrato, e sabereis que eu sou o Senhor. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então, a palavra conserto no hebraico significa cortar. O hebraico diz cortou. Então, se você ver numa Bíblia mais aproximada do hebraico, está dizendo aqui que naquele dia o Senhor cortou. Então, por quê? Porque o hebraico diz cortar. Porque a palavra conserto, a palavra aliança significa cortar. Um conserto por causa dos animais que eram cortados em pedaços. Então tudo tem um porquê. Aí ficou tudo bonito. Aí nós vemos que Abraão agora, ele creu. Ele creu e isso foi lhe imputado como justiça. No capítulo 15. Agora nós vamos chegar no capítulo 16. Vamos ver aqui, dando uma forcinha para Deus, ele acabou neste momento, a Bíblia exaltando Abraão e dizendo que ele creu, e isso foi lhe imputado como justiça, foi creditado como justiça. Mas o que vai acontecer logo em seguida? Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Agora a questão, a dúvida não é mais Abraão. Quem está falando que está sendo impedida de ter filhos é Sarai. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olha que coisa interessante. Deus falou para Abraão que Deus iria dar um filho e sairia da sua entranha. De repente, quando ele vai falar para Sara, Sara falava: mas tudo bem, a promessa é para você, a promessa não é para mim. Deus tem impedido-me. Deus tem me impedido de ter filhos. Então, se você tomar a minha serva, porque é um costume da época, isso é um costume da época. Existe uma grande diferença de hoje e a época. Não é que Deus, ele consentia que o homem fizesse isso, mas como era costume da época, Deus relevava muitas coisas. Porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Ou seja, na época, quando uma senhora tinha uma escrava, é como que fosse a barriga de aluguel. Como que fosse a barriga de aluguel. Então vai dar uma forcinha para Deus. Deus acabou de falar: Abraão, eu vou te dar o filho. Só que de repente vem a dúvida de novo: mas Deus falou que iria me dar o filho, mas não falou com quem. É complicado, né? Nós, o ser humano, somos muito culpados. E eu quero dizer para você, o que está acontecendo aqui, tem duas palavrinhas muito importantes que nós vamos estudar, que esta palavra é descritivo e normativo. O que está descrevendo e o que é a norma. Então eu vou estar sempre falando esta palavrinha, é uma palavrinha técnica, teológica, para a gente entender. Esse texto está descrevendo isto aqui, que ele vai tomar serva, mas você pode observar que isso não é norma da Bíblia. A Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e será uma só carne. Não é 3 carnes, 4 carnes, 10 carnes, é uma só carne. Só que a gente vê o silêncio de Deus. Mas a gente vai estudar a partir de agora, e nós vamos ver aqui a bigamia, a poligamia, que todos os grandes homens de Deus, o que aconteceu com eles, em toda a sua bigamia, poligamia, todos eles tiveram problemas. Eu vou estar sempre passando isso aqui até em Malaquias. Vou estar sempre
e refrescando a sua memória, dizendo isto: todos tiveram problemas, não teve um que não teve problema. E o que acontece? Ouviu Abrão a voz de Sarai. Abrão não tinha que ouvir a voz de Sarai, tinha que ouvir a voz de Deus. E muitas vezes acontece isso conosco, a gente está ouvindo a voz de terceiros, ao invés de ouvir a voz de Deus. Capítulo 15, versículo 4, olha o que Deus falou: eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Deus está falando da promessa que sairia dele, mas aí ele vai adentrar Agar, e o que vai acontecer? A palavra diz que Agar, ela engravida, mas quando ela engravida de Abraão, ela despreza Sarai, e Sarai não gosta disso, e Sarai agora coloca Abraão com um problema sério e pede para Abraão para despedi-la. E o que vai acontecer agora? Abraão vai ficar, como diz o ditado, numa sinuca de bico. E agora o que Abraão vai fazer? Já começou o problema. Eu disse para você que todos tiveram problemas e todos vão ter problemas. E ele vai tentar resolver o problema. Como que ele vai resolver o problema? Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que acabou fugindo. Então nós observamos que ela fugiu por causa dos maus tratos. Provavelmente Sarai impôs serviço pesado para ela. Provavelmente também, colocou serviços cansativos, escravos, que ela não aguentou o trabalho, e ela acabou fugindo por causa dos maus tratos. Ela sendo maltratada por Agar, agora ela vai maltratar Agar. Para você ver o grande problema que já se inicia aqui. E o que acontece? Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Interessante que a Bíblia diz que quando ela foge, ela vai para o deserto. No capítulo 16, versículo 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. A palavra Ismael significa Deus ouve, ou Deus ouvirá. Interessante que o anjo fala para ela voltar, porque ela está grávida, e para ela é humilhar debaixo das mãos da sua senhora. E ela vem e faz isso. Só que eu observo que quem colocou o nome aqui foi Abrão. Não sabemos se ela falou para Abrão, ou se ela falou também Abrão. Ela ouviu a voz, ele ouviu a voz de Agar. Eu vejo mais um milagre aqui. Eu vejo mais um milagre, como foi colocado o nome de João Batista, mesma coisa. Eu vejo aqui assim, porque talvez se ela falasse que o nome seria, ele não colocaria. Por quê? Porque Sarai não ia colocar o nome que Agar falou. Mas Deus operando o milagre aqui neste lugar. Deus, neste momento, Deus operando mais um milagre. Que o que acontece? Ele vai colocar o nome que Deus já tinha provido. Nada é por acaso em nossas vidas. Talvez até o mesmo nosso nome, que foi escolhido pelos nossos pais, mas antes de ser escolhido na terra, já tinha sido escolhido nos céus. É assim que Deus trabalha. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Se Deus fez a promessa com 75, então observa, tinha 11 anos a promessa. 11 anos. E ainda não tinha se cumprido. Porque Deus fez a promessa com 75 e não é esta a promessa. Agora vamos ver Gênesis 16, 15 e 16.
o que acontece? Abrão e Sarai, Deus vai dar Isaac, onde vai sair os israelitas. Por quê? De Isaac sai Jacó, que é mudado para o nome de Israel, que quem é descendente de Israel são israelitas, que também são os judeus, que é aqueles da tribo de Judá, que nós vamos estudar mais para frente. O que acontece? Abrão e Agar. Aqui eu estou falando que ele teve o filho Isaac, que lá na frente ele vai ter o filho Isaac. Mas já estou adiantando aqui que Abrão e Agar teve Ismael, que são os árabes, que vem o islamismo. Então o judaísmo e o islamismo, hoje nós sabemos que eles são inimigos mortais, o islamismo e o judaísmo. Para você ver que já começa assim, já começa desde aqui, e Deus já falando acerca da desobediência do homem. Por causa dessa desobediência, aqui logo em seguida, quando ele creu, ele desobedece, ele ouve a voz de Sarai, e o que acontece? Surge essa nação, que até hoje está no encalço do descendente de Isaac aqui. Agora vem a mudança de nomes, no capítulo 17, versículo 1 a 8, e o versículo 15 a 22. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe de novo o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Já tem 24 anos da promessa. Nós observamos que Abrão, quando tinha um filho, esse Ismael nasceu, ele tinha 86, aqui já tem 99, já tem 13 anos o menino. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que que Deus apresenta como El Shaddai? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. A palavra El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Lá no hebraico, aqui está um pouco ruim de escrever em cima da mesa aqui, é um pouco complicado para escrever, mas você entende. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele diz: anda em minha presença e ser perfeito. Se Deus está falando eu sou Deus Todo-Poderoso, é porque com certeza Abraão não estava aqui honrando a Deus como Deus que é Todo-Poderoso. Também ele saiu de uma terra de Ur dos Caldeus, onde adorava vários deuses, a Bíblia diz. Vários deuses o pai adorava. Então ele ainda tinha esse costume ainda, tinha esta baixa ainda, apesar de ser chamado aqui o nosso pai da fé. Então nós observamos que mesmo ele sendo o pai da fé, ele teve suas dúvidas. E só existe a fé porque existe a dúvida. Nós só sabemos, eu só consigo medir a medida da minha fé através da minha dúvida. Está entendendo? Não tem problema se você tem dúvida. Não tem problema. Porque a dúvida também vai medir a minha fé. E Deus falando: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, falando para ele. Porque ele já não estava achando que era o mais o Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Ou seja, para onde você está caminhando? Então Abrão estava saindo um pouco fora da presença de Deus. E ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, não vai para caminhos que não te traz a perfeição, que caminhos tortos. Quando nós saímos da presença de Deus, nós andamos por caminhos tortos. E é o que estava acontecendo com Abrão aqui. E o que vai acontecer agora? Vai mudar o nome. Aí Deus vai mudar o nome de Abrão, vai colocar Abraão. Abraão significa antepassado famoso. Deus não quer dar fama, mas vai colocar Abraão, pai de uma multidão. Seu nome já vai significar que você é pai de uma multidão. Aqui está falando que você é famoso, mas a sua fama vai ser através da sua descendência e através da sua semente.
É isso que Deus estava passando aqui para ele. E vai colocar o nome de Sarai, que significa princesa, e significa até minha princesa, e vai colocar para Sara, que é a princesa, ou mãe de todas. Então agora a princesa não é sua, agora vai expandir. Deus tem sempre coisas grandes para nós e coisas maravilhosas, sabe? Quando Deus fala que ele era famoso, agora Deus fala: você vai ser pai de multidão, você vai ter não só fama, mas também honra. Como ela era a princesa aqui de Abraão, agora vai ser princesa de todos, mãe de todos, pela promessa que Deus fez. Que maravilha, que ensinamento que Deus nos traz, tá? E não é diferente de você, não é diferente de mim, tá? E qualquer dúvida que você tiver, você escreve aí, e nós vamos, na medida do possível, estar lhe respondendo, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Eu aguardo você lá na próxima aula, na aula de número 8, nós estaremos juntos de novo para dar continuidade a este curso, tá bom? Que Deus abençoe.